Olá, pessoas! Tudo bem no planeta? Hoje, 5 de setembro de 2025, 5/9 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama, espalha, compartilha este canal aí para quem vocês conhecem, que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje ainda na semana da lua crescente, da lunação de Virgem, do dia 23/8 de 2025, a lua crescente em Aquário, fazendo uma oposição a Vênus em Leão e fazendo um trígono com Marte em Libra. Essa configuração aqui, no coletivo, dá uma situação muito interessante de indecisão e ou de certeza. Entende? Essa lua crescente em Aquário, nessa oposição com Vênus em Leão, que dá essa indecisão. E aí é interessante porque a lunação de Virgem começou no dia 23/8, ela pede organização, né? Ali na lua nova, pediu o plantio, o semear da organização, né, da disciplina, dos detalhes, dos pormenores, né, do limpar, da higiene, quer dizer, do organizar-se, do organizar. E aqui nessa oposição com Vênus em Leão, essa lua crescente em Aquário, fazendo essa oposição com Vênus em Leão, dá muita indecisão. Indecisão não combina com organização, porque organização a pessoa decide, né? Tal coisa aqui, tal coisa ali, isso assim, isso assado, isso desse jeito, isso essa hora, isso desse tamanho. Isso é organizar, né? A gente desenvolve uma organização, por isso que tem os detalhes, tem os pormenores, né? Então, tal hora e tal minuto, tal metro e tal centímetro, e por aí vai, né? Tal cor, tal luz, tal claridade, de dia, de noite, está organizando, né? E quando tem a indecisão, esse organizar não acontece. A lua em Aquário, ela é muito frenética, ela é muito acelerada, ela é muito movimentada, né? O emocional e o sentimental muito movimentado. Então, aqui nessa oposição com Vênus em Leão, Vênus rege Touro e rege Libra, não é? E Vênus em Leão, Vênus na regência de Libra está pedindo harmonia, equilíbrio, serenidade. Na regência com Touro está pedindo harmonia, equilíbrio e serenidade com relação aos valores, com relação à matéria, com relação ao dinheiro. Com Leão está pedindo confiança, segurança, autoafirmação, né? Clareza, porque o Leão é regido pelo Sol, alegria, né? Criatividade. Então, tem uma firmeza aí, né? Leão é um signo de qualidade fixa, Aquário também. Então, essas energias aí são energias de firmeza, mas nessa oposição dá desequilíbrio, da desarmonia, da indecisão, da insegurança. Percebe? A pessoa fica meio que perdida nos seus valores. E aí a oposição é um conflito, é um confronto, é um desafio frente a frente. E aí precisa ter um diálogo da pessoa com ela mesma, para ela ter essa decisão, essa firmeza, né? Ou do emocional com alguém, com os valores. Aqui, os setores no coletivo onde isso está acontecendo é no setor das amizades, do social e da sociedade.
Então, o emocional e sentimental da pessoa, em Aquário, querendo desenvolver mudanças, e aí ele, ó, vai conversar com as relações, com os relacionamentos, com os valores lá na casa que fala das namoradas, dos namorados, da criatividade, da relação com as crianças, com os adolescentes também, entende? Do divertir-se, e a pessoa de repente pode ficar nessa indecisão aí, nesse desequilíbrio aí, nessa desarmonia aí, não sabe o que faz, não sabe qual a decisão a ser tomada. Então hoje essa pegada está acontecendo. E ali naquele trígono com Marte já dá o contrário, já dá uma firmeza, já dá uma força, já dá uma certa autoridade, né? Marte, que rege Áries, está em Libra, entende? Então, esse emocional, esse sentimental da Lua em Aquário, que quer mudança, que está acelerado, que tem muito, é frenético, que tem muito movimento, naquele trígono com Marte, dá muita energia, dá muita força, dá muita ação, dá muita atividade, e Libra são as relações, os relacionamentos. Relações e relacionamentos acontecem com pessoas, grupos Aquário, coletividade, sociedade, social, as amigas, os amigos, entende? Então, de repente, a pessoa fala, não, então eu vou fazer isso. Então, quer dizer, nessa oposição, preciso de uma conversa, preciso de um diálogo, preciso olhar para o outro olhar para si. E aí, né, buscar um entendimento, buscar uma harmonia, buscar um equilíbrio. Decidiu, ó, ali com Marte ali vai facilitar isso, entende? Porque dá coragem, dá força, dá decisão, percebe? A pessoa fica decidida, entende? Áries, Libra, Capricórnio, Câncer são signos cardinais, qualidades cardinais. Quer dizer, existe aí uma possibilidade de uma atitude, de uma ação, de uma iniciativa. Marte, que rege Áries, está ali em Libra. Então, aqui agora, nesse trígono, toma-se uma decisão firme por conta da qualidade fixa de Aquário. Percebe? Então, assim, nesse primeiro momento, né, quem hoje já vivenciou isso, de repente vivenciar essa indecisão, dá uma parada, dá uma respirada, ó, Lua em Aquário. Aquário, elemento ar. Vênus em Leão, elemento fogo, certo? Marte em Libra, elemento ar. Então, puxa o ar, certo? Acalma, se equilibra e aí olha para o que está tendo tanta indecisão, o que está acontecendo, porque alguma coisa vai estar incomodando, por isso que leva para o desequilíbrio. Entende? Alguma situação não está legal. E aí, de novo, fazendo um link com a lua nova do dia 23/8, está pedindo organização. Então, organizar para equilibrar, para agir, para atuar. Certo? E ali, ó, os setores agora, nesse trígono com Marte, fica sendo do social, da sociedade, do coletivo, das amizades, das amigas, dos amigos, nas relações, com os relacionamentos, com os cônjuges, com os sócios, com os outros, ou o outro, e até com aquele que a gente já sabe, ou que a pessoa já sabe, que a relação não é muito legal, que existe uma desarmonia, onde é colocado também na astrologia como inimigo declarado, quer dizer, aquela pessoa que já posicionou que não gosta, que não dá bem, ou é o inimigo declarado. Percebe? A relação ali tem muita dificuldade e gera desarmonia. Mas aqui está um trígono. Então, essa oposição é com Vênus, regente de Libra e regente de Touro. Então, ali, olha no mapa também
pessoal, ou do que vai ser estudado, ou empresarial, ou do país, onde está Arturo, que vai entender também essa oposição aqui. Percebe? Onde está Áries, por exemplo, Marte é o regente de Áries, também vai estar falando de onde está Áries. E é o corregente de Escorpião, também vai estar falando daquele setor ali, onde está Escorpião, no mapa a ser estudado. Vê a importância de fazer o mapa, porque aqui é uma leitura coletiva. Nós somos indivíduos vivendo num coletivo, vivendo numa coletividade, que é a família, que é o bairro, que é a cidade, que é o estado, que é o país, que é o planeta, que é o sistema solar, que é a galáxia. Aí, da condição de cada um, é que vai dar dando conta dos entendimentos dessas dimensões. Alguns mal dão conta de entender a dimensão de si mesmo, de si mesma. Entende? Tem gente que não. Tem gente não, é a maioria, né? Com toda humildade aqui falando, ainda é essa, mal dá conta de si, do entendimento de si mesmo, de si mesmo. Então, à medida que a pessoa dá conta de perceber essas dimensões, ela observa esse todo maior, né? Mas de uma certa forma, ali com o cônjuge, com o namorado, com a namorada, com as amizades, as pessoas já conseguem perceber que estão ali, né? Fazendo o que às vezes não sabe, mas sabe que estão ali, né? Tem muita gente que está aqui nesse planeta e está aqui, né? Às vezes é até melhor, né? Porque quando às vezes a pessoa percebe demais e não dá conta, também não adianta nada, né? A mesma coisa de ter um carro, um veículo ultramoderno e não saber dirigir esse carro, né? Então, essas condições aqui também estão falando disso, né? De dar conta de vivenciar essas condições, ser essas condições. A Lua em Aquário, o emocional, né? O sentimental. E aí leva para aquela consciência superior que eu já sempre falo aqui. Então, o desafio hoje está aí, ó, as amizades, os amigos, a sociedade, o social, o coletivo, nas relações, nos relacionamentos ali com as namoradas, com os namorados, com as paqueras, com os ficantes, com a criatividade, com as festas, com as crianças e adolescentes. Então, é só não ficar na indiferença. Ir para a harmonia, ir para o equilíbrio, ir para a alegria, ir para o colorido, ir para a criatividade, sem um querer impor ao outro. E se for ali, ó, para as ações, para as atitudes que promovem a colaboração, o colaborar, a harmonia, o equilíbrio com o outro, com o tu, com o social, com a sociedade, com as amigas, com os amigos, com o grupo, com o coletivo. E ainda mais aqui, ó, nas redes sociais, porque é Aquário, também rola legal. Ou vai rolar essa decisão de ser muito produtiva, ter muita atividade, muito movimento, muita harmonia, muito ar, ou vai partir para essas indecisões e essas indecisões vão colaborar com os conflitos. Porque o conflito está posto nessas indecisões. E essas indecisões dificultam o link com a lua nova em Virgem do dia 23/8, que pede organização, disciplina, ordem, análise, observação, pormenores, detalhes. Entende? Mas o lado bom está aqui, ó. Colaborar, contribuir, atuar nesse sentido, fica leve, fica flow, fica fly, fluir, fluxo. Beleza? Quem entrar no fluxo, no fluir, ó, vai ser legal. Tá bom? Essas são as informações para o dia de hoje.
Se vocês quiserem saber mais, tem que fazer o mapa. Se não tiver o mapa, procure alguma astróloga, algum astrólogo da sua preferência e da sua confiança no planeta Terra para fazer o seu mapa, para entender melhor essas configurações para o dia de hoje. E o dia de hoje, ó, muita atenção com essa história aqui dessa oposição da Lua com Vênus, porque Marte está cravado a quadratura com Júpiter. Então, assim, o bicho pega e exagera nas relações, nos relacionamentos, nas casas, nas cidades, na diplomacia, nos países, entende? Nas agressões, nas agressividades, ó. Mais um motivo de prestar atenção nessa oposição que foi dita dessa lua crescente em Aquário, ó, crescer com Vênus em Leão. Essa quadratura de Marte, que a gente já falou outros dias, com Júpiter em Câncer, Marte em Libra com Júpiter em Câncer, hoje é o dia fatídico, forte dessa quadratura, exato. Então ela vem vindo acontecendo, hoje é o dia forte, mas depois ela reverbera por alguns dias ainda, assim como a quadratura de Mercúrio, que já saiu um pouco dessa quadratura, Mercúrio em Virgem, essa quadratura com Urano em Gêmeos, que é que eu falei ontem, das comunicações, das falas e tal, da organização mental, mas ainda está valendo. Sobretudo por conta dessa quadratura exata de Marte em Libra com Júpiter em Câncer. Então, atenção, porque nós estamos indo aí para uma lua cheia com eclipse, né? Indo para uma lua cheia em Peixes, com eclipse lunar total, bem significativo, bem forte, bem intenso, e a gente vai falando aí no decorrer. Então, valeu, muito agradecido. Como eu estava falando, se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto para a gente estabelecer uma conversa e eu explicar como são os meus atendimentos presenciais e via web, astrologia pessoal e empresarial, orientação vocacional, sinastria, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através deste conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso, que é astrologia. Muito agradecido, até a próxima, valeu, fique em paz, até mais.